palavra de Deus. Daniel, capítulo 6, versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Vamos entender aqui. Se você pegar de início, você vai perceber que ao rei Dario pareceu bem constituir sobre todo o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e também sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Por que ele se destacou? Por que ele brilhou mais do que os demais? Porque ele era de oração, pessoal. Ele buscava a Deus intensamente. Olha que coisa interessante. Ele queria 120 presidentes para que tomasse conta do reino, e sobre esses 3 presidentes, 3 príncipes. E Daniel era um deles, só que Daniel era estrangeiro. Daniel era de Israel e foi parar em Babilônia, era um dos cativos. Mas ele não deixou de ter comunhão a Deus, mesmo estando em terra estranha, mesmo estando no lugar que não era o lugar de Deus. Ele buscava a Deus, e ele não se contaminou com o manjar do rei. Por quê? Porque era oferecido aos outros deuses, e ele só servia um Deus. Então ele não se contaminou. E não somente isso, se você ler Daniel capítulo 2, você verá que houve uma sentença de morte contra os astrólogos, contra os feiticeiros, contra os adivinhos. Porque o rei teve um sonho, o rei não conseguiu lembrar do sonho. Aí ele falou assim: chama lá os astrólogos, os adivinhos, chama lá os profetas. Aí chamou. Quando eles vieram, eles falaram: fala, rei, o sonho. Ele falou: não sei, eu esqueci do sonho, vocês que têm que lembrar do sonho. Só que falou: não tem como. Ele falou: não, se vocês não fizerem isso, eu vou sentenciar vocês à morte, a todos os adivinhos, a todos os profetas, a todos que não souberem lembrar do que eu fiz. Perdão, do sonho, tanto meu filho passou ali. Então, o rei sentenciou a todos de morte. Todos iriam morrer, porque não conseguiram resolver o problema do rei. Só que aí Daniel, que também estava sentenciado à morte, falou: não, espera aí, eu vou falar com Deus. Pede para ele esperar. Ele foi falar com Deus, e Deus revelou para ele o que ele tinha sonhado. Irmão, isso é glorioso. Você já pensou? A pessoa tem um sonho, não lembra do que se trata, que aquele sonho deixou o rei perturbado. E aí o profeta Daniel vai e fala com Deus, e Deus responde. Se ajuntou ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele era diferente. Ele prosperava e crescia onde quer que ele estivesse. Mas qual é a diferença? A oração, irmãos. Busque a Deus, que você terá revelações. Deus vai mostrar o caminho, Deus vai te dar o norte, em nome de Jesus. Aqui diz a palavra que muitas pessoas ficaram com inveja de Daniel, e eles falaram: nós temos que dar um jeito nele, nós temos que acabar com ele. Aí eles tentaram de tudo para prejudicar Daniel, mas não conseguiram. Por quê? Porque nele não havia vício nem culpa. Ele era uma pessoa reta. Aí eles falaram: a gente precisa fazer alguma coisa para tirá-lo de cena. Aí eles bolaram um plano: já sei, vamos fazer o seguinte, a gente vai ver na lei de Deus, vamos ver o que diz lá. E é interessante que eles leram toda a lei, toda a palavra de Deus.
Quando Deus me deu esse entendimento há alguns anos, eu fiquei maravilhado. Mas eles leram a lei não para praticá-la, mas para usar para prejudicar Daniel. Então toma cuidado, não acredite em tudo que estão falando, não. Não é porque a pessoa está com a Bíblia aberta, pregando, que você tem que dar crédito. Você precisa conhecer as Escrituras e ver se está de acordo. Porque tem muita gente que está usando a palavra para extorquir dinheiro, para enganar, para tirar proveito. Por isso que é importante ler a Bíblia, ler a palavra. E aí diz a palavra que eles perceberam algo na Bíblia, que Deus deu uma ordem para buscá-lo em oração. Era uma ordem. E até hoje isso é ordenado para o povo de Deus buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Aí eles falaram, é agora. Agora a gente acaba com ele. Agora a gente destrói ele. Porque ele ora. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chegar diante do rei e vamos falar para ele assim, rei, durante um mês nós vamos fazer uma lei para que ninguém venha falar com outro Deus a não ser com o Senhor. E se porventura alguém desobedecer, será lançado na cova dos leões. O rei inocente, e ele gostava muito de Daniel, foi lá e carimbou, assinou aquela lei. E no versículo 10 diz que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ele não deixou de orar. Ele sabia que se ele buscasse a Deus, mediante a lei que não podia ser revogada, seria lançado na cova dos leões. Mas ele não deixou de orar. Diz aqui no versículo 10 que mesmo com as janelas abertas, ele não fechou, continuou buscando a Deus. E eles viram ele orando, e você já conhece a história. Por causa disso que ele foi lançado na cova dos leões. Pastor, não estou entendendo. O inimigo não quer que a gente ore. O inimigo não quer que nós oremos, irmãos, e busquemos a Deus. Porque a pessoa que não busca a Deus, ela não vai se fortalecer, ela não vai ser cheia do Espírito Santo, vai se enfraquecer. É importante falar com Deus todos os dias. O inimigo não gosta quando as pessoas estão lá, seja de joelho, de pé, não importa, mas buscando a Deus, se separando para Ele, porque isso incomoda ele. E aí o rei ficou preocupado, não conseguiu dormir direito à noite. Aí ele foi lá pela manhã, Daniel, Daniel, com voz triste, você está vivo? Será que o Deus que você tem buscado te poupou, te protegeu? Aí Daniel responde, isso aqui é lindo, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Irmão, não tenha medo. Se o inimigo se levantou e decretou uma sentença de morte na sua vida, uma sentença de derrota na sua vida, vai falar com Deus. Mesmo se você for parar na cova dos leões, mas se você está na palavra e está em obediência, vai ter livramento para você na cova dos leões. Deus vai enviar um anjo para te proteger, para te guardar, para que você não sofra nenhum dano, porque Deus é fiel. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7, que o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso é lindo. Os anjos do Senhor acampa, monta cabana, protege, está do lado para guardar e proteger aqueles que temem a Deus, que respeitam a sua palavra, que não volta atrás. Irmãos, você pode estar enfrentando uma situação muito árdua na sua vida, muito complicada e difícil, mas Deus tem o poder de mudar isso.
Daniel somente não foi liberto, mas também prosperou, se você continuar lendo. Ele cresceu depois dessa situação, porque ele foi fiel e crera no seu Deus. Acredite que a partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, tem um anjo do seu lado para te guardar e te proteger. Alguém pode falar: pastor, mas proteger de quem? Vamos para Efésios capítulo 6. Efésios é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz assim a palavra de Deus, Efésios 6:11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo sempre vai armar uma cilada, como armou para Daniel. Mas Daniel ficou firme na palavra. Ele continuou buscando a Deus. Que o diabo não quer, lembre-se disso. O diabo não quer que você busque a Deus. Buscar Deus em oração quando está tudo bem, isso é muito fácil, irmão. Mas e quando você estiver enfrentando uma luta? Tem que buscar a Deus em todo o tempo. Às vezes a pessoa vai trabalhar quando está, aquele sol, agradável, aquela primavera, mas e no inverno? Não tem que ir também? Para buscar Deus é a mesma coisa. Às vezes a nossa vida está uma primavera, mas chega o tempo de inverno, vai vir a luta, virão as aflições, as dificuldades. E aqui diz a palavra de Deus que a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus, toda ela. Se você continuar lendo, você vai ver que é o escudo da fé, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é a verdade. Se vista dela, se revista, nós estamos em guerra. Por quê? Olha o versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma coisa que nós devemos entender, que a nossa luta não é pessoal, não é contra o ser humano. Você já viu tanta libertação? De repente você mesmo já libertou alguém usando o nome de Jesus, o poder de Deus. Quantas pessoas Deus me usou para libertar também no nome de Jesus? A pessoa fica liberta, deixa de cometer aquele ato que ela cometia. Claro que não é só isso, depois tem que aceitar Cristo se a pessoa não aceitou Jesus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, o nosso inimigo não é o ser humano, não é a pessoa. Preste bem atenção nisso. Assim como Deus usa as pessoas, Satanás também. Satanás é mau. Aqui está falando 4 classes de demônio: principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Hostes é um exército. O diabo tem o seu exército. Uma hora a gente vai estudar mais profundo, mas um principado, o que é um principado? É como se fosse um rei que governa uma nação. Em cada lugar do mundo tem um demônio, que é o príncipe, que é o chefe, que é o rei daquela nação. Mas tem também as potestades, que são os governantes, espiritualmente falando. E ele tem os príncipes das trevas desse século, que atuam na liderança, com as hostes espirituais do mal, para matar, roubar e destruir. Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Enquanto a pessoa não entender que por detrás de uma ação maligna, por trás de uma atitude maligna de alguém, tem uma ação maligna. Tudo que Deus criou é bom, irmãos. Às vezes você vê alguns vídeos, como eu vejo às vezes de vez em quando, se você olhar para o lado humano, você fica com raiva da pessoa. Mas não é a pessoa.
Quando a pessoa mata, rouba e destrói, quem está por detrás disso é Satanás. E quem disse isso? Jesus. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. É Satanás. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Jesus disse assim, na primeira ministração: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino dos céus. Por isso que quando o reino de Deus é pregado, o diabo se levanta. Porque imagine um ambiente dominado por potestades e principados, demônios. A pessoa chega naquele lugar, imagine o levante. Imagine as lutas que o apóstolo Paulo passou. Leia as cartas que você vai ver, principalmente Atos dos Apóstolos. Perseguição, foi apedrejado, outros morreram. Porque o diabo, ele quer continuar dominando aquele lugar, aquele território, aquela casa. Um exemplo disso, o endemoniado gadareno. Marcos capítulo 5 fala sobre isso. Um homem violento que andava nu, que se feria. Ninguém conseguia controlá-lo, amansá-lo. Violento, dormia no sepulcro, no cemitério. As pessoas tinham medo dele. Jesus vai lá e liberta ele. Mas antes de libertar, que era uma legião, quase 2.000 demônios, eles falaram assim: não nos lance fora desse território. Ele queria continuar ali naquele território, oprimindo, roubando, destruindo, botando medo, agindo com violência. E onde você vê violência, essas coisas, tem um demônio ali, seja no bairro, seja onde for. Tem que orar para expulsar em nome de Jesus. É o diabo que faz isso. Mas não, se a gente tomar cuidado, a gente se esfria, já leva para o lado pessoal, aí já quer brigar, quer discutir, quer bater boca. Quando você pensa que não, irmão, já está na violência. É o diabo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós temos que discernir, ter percepção, mas às vezes falhamos nisso. Às vezes nos esquecemos disso. E Jesus nos deu o poder e a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. A Bíblia diz, na primeira carta de Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que nós devemos resistir firme na fé. É batalha, nós estamos numa batalha onde o inimigo é invisível. A gente não consegue vê-lo a olho nu. E as armas também não são carnais, tem que ser espiritual. Às vezes a gente está orando e de repente você fala assim: demônio que está agindo aqui, eu te amarro, demônio te expulsa. Você pode ter certeza que os anjos de Deus estão lutando, estão guerreando. É guerra. E glória a Deus que o anjo do Senhor está do nosso lado. O diabo tem uma terça parte, que ele conseguiu enganar uma terça parte, mas ficou 2/3, que está do nosso lado. E Deus nem entra na briga. Você pode ler a Bíblia e você vai perceber que Deus não entrou nessa batalha não. Quem expulsou eles do céu? Deus não entrou na briga não, pode ver lá. Apocalipse capítulo 12. Foi o arcanjo Miguel com Satanás. O exército de um, o exército de outro. Irmão, porque Deus é imbatível. Vocês estão entendendo? Ele é o Todo-Poderoso. Então você não tem que temer. Agora, o diabo vai tentar te esfriar, vai tentar te desanimar. Ele quer fazer com que você pare de orar. Olha o versículo 10. Versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é se fortalecer no Senhor? Nós sabemos que o Senhor é Jesus, e Jesus é o verbo vivo. Jesus é a palavra. Nós temos que nos fortalecer na palavra diariamente, é o nosso alimento espiritual. A palavra é a arma do Espírito. A palavra é espada, a palavra é fogo, a palavra é Deus. Como que Jesus resistiu ao diabo no deserto? Assim está escrito. E citava a palavra. Por isso é importante
que você haja dessa forma. Usa a autoridade que Jesus te deu. Em nome de Jesus. Estamos numa batalha espiritual. Eu sei que tem alguns que aprenderam de uma forma errada. Acha que nós não estamos nessa guerra, que Jesus já derrotou o diabo, pronto, acabou. Sim, é verdade, glória a Deus por isso. Mas Jesus disse: os sinais seguirão os que crerem em meu nome e expulsarão demônios. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. É o diabo que perturba, é o diabo que tira a paz, é o diabo que tira o sossego. É batalha, você vai ter que entrar numa guerra. Por isso que a Bíblia diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder no grego é dinamite, explosivo. Se você andar na palavra, obedecer a palavra, vai ter um anjo para te guardar. Mas busca a Deus. O inimigo não quer que você se fortaleça na palavra, nem na força do poder de Deus. Quer se encher do Espírito Santo. Ele não quer. Nós vimos lá em Daniel. Mas Daniel sabia da importância de buscar a Deus, de buscar o Senhor. Por isso, não vacila. O diabo não para, o diabo não se cansa, porque ele é espírito, mas voltado para o mal. Jesus, ele disse algo muito sério. Meu pai trabalha até agora e eu também. Jesus na forma humana era incansável. E Jesus nos deu um exemplo, que nós devemos fazer o que ele fazia. Quem crê vai fazer as mesmas obras. Por isso você vai ter que tomar uma atitude na sua vida. Você quer ver alguém liberto da sua casa? Entra na brecha e começa a interceder por aquela pessoa. Mas intercede da hora é batalha. Por quê? Porque o poder de Deus quer atingir, irmãos, essa ação do diabo na vida desta pessoa. Lembrando que o poder de Deus, na palavra grega, dinamite, explosivo. Você tem que explodir Satanás. Eu vou contar algo que aconteceu comigo no sábado. Eu tive uma visão. Já tive algumas, não é sempre não, é quando Deus quer. Eu tive uma visão mesmo. Eu estava dentro de um trem do metrô e não estava lotado, mas as pessoas estavam sentadas em outro lugar vazio. Deus sabe que eu estou falando a verdade, viu, pessoal? A gente não pode brincar com as coisas de Deus, não. Isso é muito sério que eu vou falar. E aí o que aconteceu? Aí, na próxima estação, eu estava em pé, perto da porta. A minha esposa estava sentada no lugar e o meu filho Felipe em outro lugar. E aí entra, não tem muita forma, mas depois vocês vão entender, era um demônio. O demônio, ele entra e já começa a me encarar e levantar uma calúnia. E ele vem e me toca. Eu vi você fazendo isso, aquilo, outro. E aquilo me deixou indignado. E eu levantei e falei: que calúnia é essa? Que mentira é essa? Aí veio se ajuntando mais do lado dele. Falei: conversa fiada é essa? Minha esposa está ali, o meu filho está ali. E pode perguntar para qualquer pessoa aí se eu fiz alguma coisa de errado. Coisa pesada, nítida. E eles furiosos ficaram calados ali. Aí quando a gente desceu, eles desceram atrás, um bando, e veio para cima de mim e da minha esposa. Aí eu olhei para eles assim, eu percebi eles, aí foram em direção ao meu filho Felipe. Eles vão atacar o filho dele, vão acabar com ele. E quando eles estavam indo, eu falei assim: meu Deus, fere eles em cegueira. Na hora, Deus cegou eles em cegueira. E o que eu estou falando, eu vi isso no mundo espiritual. Até comentei com ele depois. E aí aconteceu. E é interessante que isso tem base bíblica.
Você se lembra quando lá em Sodoma e Gomorra quiseram entrar na casa de Ló? Porque os moradores de lá queriam ter relações sexuais com os anjos. Os anjos saem e falam assim: fere de cegueira. E eles foram feridos de cegueira, ficaram cegos, procurando a porta. Você se lembra de Eliseu? Quando vê um exército cercando Eliseu, o auxiliar dele já ficou apavorado. Ele falou: não, mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí ele falou: Senhor, fere esse povo de cegueira. E isso aconteceu comigo no mundo espiritual. A palavra tem poder, irmãos. Se fortalecei-vos no Senhor. Às vezes a pessoa está lendo a Bíblia: mas eu estou lendo. Continue, porque o Espírito Santo vai te lembrar quando for necessário. Não importa, pastor, mas não estou entendendo nada. Continue lendo. O Espírito Santo vai abrir o seu entendimento na hora certa. Vai te dar a palavra, vai te dar um norte. Ele vai lembrar você. O Espírito Santo lembra a gente, ele ensina a gente. E aí, irmãos, voltando, a gente começou a andar, e aqueles demônios tentando apalpar alguma coisa, e ficaram cegos. Aí o meu filho saiu, minha esposa. Pegamos uma subida violenta. Irmãos, de repente, vieram 2 demônios violentos. Eram mais fortes esses 2 do que todos aqueles que estavam lá, que levantou aquela calúnia, aquela coisa toda. Irmãos, eles já vieram com a espada. Quem me conhece sabe. Irmãos, para mim estar falando isso irmãos, veio os 2 com a espada. E talvez minha esposa, meu filho estava um pouco à frente. Aí quando eles foram fazer assim, os 2, veio uma espada e defendeu a gente. E começou a guerra de espadas. E eu vi o brilho, irmão, da espada do anjo. Ele começou a defender a gente lá. E eu entendi. Essa palavra que eu ministrei para você até agora, no caso de Daniel, ele era um homem de oração. Nós vimos aqui que devemos fortalecer na palavra, na força do seu poder. A palavra poder, como já disse para você no grego, é dínamos, porque eu já li sobre o assunto. E Deus me deu tudo, irmãos. A gente começou um propósito de oração, de busca, eu já estou uns dias. Aí Deus me mostrou. O inferno foi abalado. Olha que coisa. Quando a gente vai orando, vai chegar um momento que a bomba vai ser lançada nesse exército demoníaco. Aí vem aquele levante. E às vezes o demônio vai usar alguém para ver se é isso mesmo, como aconteceu aqui sexta-feira. Quem está ligado sabe o que eu estou falando. Deus foi me mostrando essas coisas. A unção, o poder de Deus abalou as estruturas de Satanás e os seus demônios. Veio atacar quem? Família. Veio atacar minha vida. Mas lembre-se, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que eu tenho e os livra. Vale a pena andar na obediência, irmãos. Ande na palavra. E eu entendi tudo. Demônio da calúnia, demônio da mentira, da inveja. Esses demônios que se levantaram. Demônio da morte, da destruição, demônio querendo parar. E isso é um sinal muito bom. Irmãos, às vezes você está orando, aparentemente está acontecendo nada. Mas você não pode parar por causa disso. É porque ainda você não atingiu o inimigo.
Você está numa batalha espiritual. Persegui os meus inimigos e alcancei. Não voltei senão depois de destruí-los. Ore até que o inferno seja abalado. Agora, não fique com medo quando o inimigo se levantar, às vezes até dentro da sua casa, até mesmo na igreja. Não tenha medo. Lá no seu trabalho, não tenha medo. É porque você atingiu. A bomba do inimigo foi lançada lá. A bomba de Deus, perdão, foi lançada lá. O poder de Deus. Ah, irmãos, aí o inferno todo se levanta para vir te atacar, para parar você, para desistir você, para parar, para você pare de orar, para que você volte atrás. É nessa hora que muita gente desiste. É nessa hora que as pessoas param, sendo que ela atingiu o inimigo. O inimigo se agrupou, vem com tudo para te atacar, mas ei, não esqueça, tem anjo te protegendo, tem anjo te guardando, tem coisas que você vai ver só no céu, só no céu que Deus vai mostrar, em nome de Jesus. Qual é a mensagem de hoje? Continue orando, continue perseverando. Sextas-feiras aqui, nós começamos sexta-feira agora, 2 horas, e não vamos parar não, nós vamos continuar firme, 2 horas buscando só o poder de Deus, só a unção de Deus. Quarta-feira eu comecei a fazer lá, e quem quiser estar envolvido pode vir, porque é poder de Deus. E Deus mostrou para mim, para uma pessoa ali, e eu orando aqui, 10 minutos para acabar. O inimigo, você acha que ele está feliz, irmão? Se você parou de orar e de buscar, ele está feliz, ele conseguiu o intento dele. Mas se você se levantar, não, eu vou buscar Deus novamente, eu vou orar, vou buscar, você vai ver, irmãos, o que Deus vai fazer. Pode se levantar o inferno, você pode parar na cova dos leões, na fornalha do fogo, vai ter anjo lá para te proteger. Pode levantar calúnia contra você, vão querer te prejudicar, e sempre vai usado por Satanás para te prejudicar. Mas nada como o tempo, às vezes a verdade vai aparecer. E quando for para usar o poder de Deus, usa. Aqui não, Satanás, acabou, aqui não. Entra na batalha, na minha casa não, na minha família não. Você vai embora com esse mal, eu não aceito. Em nome de Jesus, Deus vai honrar o que sai da sua boca, porque a Bíblia diz isso em Isaías: o Senhor confirma a palavra que sai da boca do seu servo. Faça isso, vai ter vitória. Quando o diabo vier com uma espada, vai ter um anjo. Aqui não, aqui não, que ele monta a guarda para te proteger. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus.